Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 19 de fevereiro de 2023 e trazendo aqui para vocês hoje alguns breves comentários sobre três apresentações, por assim dizer, né, que ocorreram, duas recentemente e uma mais antiga, mas que tem tudo a ver com o assunto do momento. Essa questão da taxa de juros do Banco Central, no qual muitas pessoas subestimaram a estratégia do Lula, mas agora eu vejo que ele está fazendo bastante sentido. E, bem, para a gente examinar isso, a gente tem que comentar a entrevista de André Lara Rezende ao Canal Livre, depois comentar a entrevista do Roberto Campos Neto ao Roda Viva e, enfim, eu vou comentar uma entrevista do Fernando Ulrich, que é um liberal com o qual eu acompanho bastante tempo, é um cara que está sempre fazendo dicas de mercado financeiro, assim, meio coach, e liberal mesmo, daqueles que defendem todas as coisas as quais eu combato fortemente, mas eu estou sempre prestando atenção para ver o que ele tem a dizer, só que o vídeo que eu trago aqui, ele é um tanto quanto vexaminoso, porque eu acho que dá para notar claramente o quanto que a gente está diante de um nível inacreditável de disfarçatez, de dissonância cognitiva, de uma verdadeira picardia, assim, de baixo nível. É por isso que eu nomeei este vídeo de O Economista, no caso o André Lara Rezende, que é um economista sério, o Vigarista, que é o caso do Roberto Campos Neto, e o caso do Fernando Ulrich, que está fazendo um malabarismo incrível para tentar que alguns dogmas liberais façam sentido quando são confrontados com a realidade. E eu acho até que ele não é um vigarista, eu acho até que ele realmente acredita nisso, ou pelo menos faz um esforço enorme para tentar acreditar. Mas, em primeiro lugar, vamos comentar a entrevista de André Lara Rezende, né, dada ao Canal Livre em 12 de fevereiro. E, bom, eu não teria muito o que comentar, até porque, curiosamente, se você assistir a minha live sobre a teoria monetária moderna, você vai notar que muito do que o André Lara Rezende está dizendo aqui, eu disse lá, até porque muito do que eu disse lá ele já tinha dito antes, ele e a Simone Dels, né, então tem uma afinidade muito grande, apesar de que soa até um pouco estranho, né, porque algumas coisas que eu coloquei na minha live de uma forma mais pessoal foram ditas agora pelo André Lara Rezende de uma forma muito mais parecida com o que eu disse do que ele tinha dito antes. É assim, é aquelas coisas que fazem algumas pessoas terem a sensação de que elas estão uma influência maior do que possuem, na verdade, que evidentemente não é o caso, ninguém me viu porcaria nenhuma, mas eu acho que é uma espécie de sincronia de pensamento onde as pessoas vão desenvolvendo, pegando determinadas informações, vão pensando sobre aquilo e vão chegando mais ou menos ao mesmo tempo a uma espécie de afinação de discurso, sabe? Tal como instrumentos musicais, por exemplo, se você pegar dois violões assim e que estiverem mais ou menos desafinados, você começar a tocar um aqui, às vezes um reverbera do outro assim, e se eles estiverem bem mais próximos ainda, é possível que a sonoridade, a vibração de um deles repercuta no outro, eles até mesmo puxam, assim, de uma certa forma, um puxando a afinação do outro. Num piano isso fica muito claro, um piano desafina muito mais sem ficar sem tocar. Às vezes ele está até um pouco desafinado, mas você começa a tocar, você tocando, claro, de forma harmônica, né, tocando direitinho, né, batendo de qualquer jeito. Ele vai, de uma certa forma, ele puxa um pouco a afinação para a normalidade, né? Então, meio que a ideia é essa sincronicidade, que não é um conceito místico, viu? Mesmo do ponto de vista junguiano, não é um conceito místico. Sincronicidade é exatamente isso, você está submetido a uma série de estímulos culturais no ambiente em geral e as pessoas irem pensando mais ou menos ao mesmo tempo e reconhecerem padrões e irem inconscientemente ajustando esses padrões de uma forma generalizada. Mas vamos lá. O fato é que, apesar de toda essa afinidade que eu tenho com o André Lara Rezende, se você for ver na entrevista que eu recomendo que seja vista, você vai notar muitas coisas que eu tenho levantado a esse respeito, só que eu também tenho as minhas discordâncias, né? Porque o André Lara Rezende ele é bem mais liberal do que eu, né? Só que eu entendo essas discordâncias, porque no caso ele faz afirmações como, por exemplo, ele defende a autonomia do Banco Central, ele defende até umas questões de taxa de juros, assim, só que ele nota-se claramente que ele está falando de uma economia ideal, né? E não exatamente ele está defendendo isso para esse momento, não, ele deixa muito claro que a taxa de juros está abusivamente alta, que é injustificável, isso deixa muito claro e que não serve para baixar a inflação porcaria nenhuma. Então a crítica dele é ácida, a crítica vai bem alinhada com a do próprio presidente Lula e com a minha e acho que de qualquer pessoa minimamente sensata que não esteja trabalhando para esses parasitas do mercado financeiro. Mas de qualquer modo, assim, é o que eu sempre digo, se a economia estivesse excelente, se a gente estivesse lá em 2012, né, onde as coisas estavam indo muito bem, ali eu não veria problema nenhum em você ter uma autonomia do Banco Central, em você ter
uma taxa de juros mais alta e uma série de outros fatores, porque isso até faria um certo sentido numa economia mais desenvolvida, mas uma economia em frangalhos, com um desemprego monstruoso, com um subemprego indecoroso, com uma recessão dessas, com um monte de gente passando fome, é absolutamente grotesco, hediondo, e não tem como defender a manutenção desses juros altos sem ser um grandíssimo de um canalha. Então, assim, eu não vou nem dizer mais muita coisa, porque André Lara Rezende é isso, tem essa discordância muito pontual, mas uma concordância generalizada, principalmente na forma de administrar o problema atual. Claro que alguns pontos da entrevista, assim, podem ser meio que criticados, né? Eu achei que ele foi muito grosso em algumas vezes, especialmente com uma das jornalistas ali que está lá para defender a visão do mercado financeiro. Eu seria um pouco mais, assim, mais polido, um pouco mais malandro até, mas, assim, diz tudo muito bem, ele controla totalmente, ele não deixa ninguém falar besteira, o cara, não adianta o cara vir para cima dele, ele controla logo o discurso e se impõe, isso é muito bacana de ver ele falando. Então, beleza. E agora vamos passar para o nosso presidente do Banco Central Autônomo, né? Seu Roberto Campos Neto, que deu uma entrevista exatamente no dia seguinte para o programa Roda Viva, onde o André Lara Rezende também já deu entrevistas anteriores. Provavelmente ele vai voltar lá a qualquer momento. E eu acho que o simples fato dele ter dado essa entrevista já mostra que temos que admitir, o Lula é muito mais esperto do que a maioria da gente pensa, porque tem gente achando, subestimando a estratégia, achando que ele está contando uma briga desnecessária, mas o fato é que ele fez o Roberto Campos Neto sair da casinha. Esse camarada nunca tinha dado entrevista assim, de forma generalizada, ele nunca tinha se exposto, ele se expôs, ele foi lá, ele estava na defensiva, e só não foi pior, porque todos os repórteres aí foram todos amicíssimos dele, só bateram, e bateu até bastante, mas em coisas absolutamente irrelevantes, como ficar enchendo o saco lá do cara ter ido votar com camisa da seleção brasileira, mas assim, no que realmente importava, nenhum deles bateu, nenhum deles insistiu. A entrevista com André Lara Rezende, o pessoal foi educado também, o pessoal foi amigável, mas eles fizeram questões bem mais contundentes, bem mais pontuais. Com o Roberto Campos Neto, fizeram questões, mas exatamente em pontos que interessavam menos. Por quê? Porque tem três coisas absolutamente cruciais que seu Roberto Campos Neto tinha obrigação moral, ética e política de explicar para a população brasileira. Uma, o fato de ele ter conta em paraíso fiscal no exterior, assim como seu Paulo Guedes. Lembra quando liberaram aqueles Pandora Papers, que apareceu aquele escândalo de gente com conta em paraíso fiscal, inclusive seu Vladimir Zelensky, sabe? Mas aqui tinha Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. Isso é no mínimo indecoroso, isso é uma falta de vergonha. E ninguém perguntou, ninguém tocou nesse assunto. Ele que não é besta, também não vai tocar nesse assunto, claro. Outra coisa que ninguém perguntou também foi aquela situação estranhíssima, né, sobre o André Esteves, que é um dos grandes lá do BTG Pactual, né, é um dos chairman, né, tão estranho esse termo, chairman, homem da cadeira, né, ele, assim como era Paulo Guedes, né, do BTG Pactual, e flagrou-se um telefonema entre os dois, sabe, onde é o André Esteves que manda o Roberto Campos colocar tal taxa de juros. Ou seja, o Roberto Campos liga para ele para saber qual é a taxa de juros que tem que pôr. Ou seja, para você ver o tanto que o sujeito é capacho. Ele não tem autonomia porcaria nenhuma. Ele é capacho do mercado financeiro, capacho do BTG Pactual, de banqueiro em geral. E, evidentemente, ninguém tocou nesse assunto também. E o outro assunto, assim, que, para não dizer que não tocaram, assim, deram assim, uma passadinha, aquele que desencadeou todo esse processo. Por que as taxas de juros no Brasil estão tão altas, sendo apenas as maiores do mundo? Insistiram nesse assunto? Não. Essa entrevista tinha que ser para responder essa pergunta. E não insistiram nisso. Insistiram muito no fato de ele fazer parte do grupo de WhatsApp do Bolsonaro, dele ser bolsonarista, de ter ido votar com a camisa da seleção. Sim, questões que têm até alguma relevância, mas que não eram o que estava em ponta ali. A única coisa, cara, que evidentemente ele pincelou assim, que como se fosse o máximo que a gente poderia tentar extrair de explicação, de justificativa, é que a taxa de juros é para baixar a inflação, né? Porque a inflação também não pode ficar muito alta. O que, se você viu a entrevista do André Lara Rezende, repercute o que eu também estou dizendo.
essa taxa de juros não serve para baixar a inflação, tanto que não está funcionando, porque a taxa de juros está em 13,75 e a inflação está em 5 e cacetada. E se você for ver outros países do mundo, tem países com a inflação no mesmo nível, a taxa de juros bem mais baixa. Tem o contrário, tem países com taxas de inflação monstruosas, mas geralmente tem país que está em crise, país que está em guerra, essas coisas mais complicadas assim, né? Ou que está sofrendo embargo. Mas no caso do Brasil, tanto não funciona que não está funcionando. A inflação continua alta, continua subindo e a taxa de juros está lá em cima. Por quê? Porque, como disse o André da Rezende, como eu repito, eu estou dizendo há um tempão, taxa de juros não serve para baixar a inflação, especialmente inflação de oferta, que é aquela que acontece não porque as pessoas estão comprando muito, mas porque alguma coisa pressiona os preços para cima lá na oferta. Crises, falta de abastecimento, uma série de problemas generalizados. Você subir a taxa de juros para ela não faz o menor efeito, e o André Lara Rezende diz isso claramente, é óbvio que não faz, deveria ser óbvio. Claro que o próprio André Lara Rezende vai concordar, assim como a maioria das pessoas concordam, que subir a taxa de juros serviria para conter inflação de demanda, ou seja, conter muita gente comprando. Apesar de que eu pessoalmente digo que nem isso faz sentido. Porque, de uma certa forma, você está simplesmente punindo uma economia pujante, uma economia aquecendo, onde as pessoas estão tendo dinheiro para fazer compra, e você vai e quer puni-las, forçando os preços a ficarem mais caros para evitar que elas comprem, em vez de tentar desenvolver novas formas de comércio, tentar que surja nova produção. Ou seja, você faz um rebaixamento, um aumento de preços artificial, deixando absolutamente claro que se você quer controlar preços altos, então como é que você faz emite uma coisa para fazer os preços subirem mais ainda, sabendo que não faz sentido? Isso é uma fraude. Subir taxa de juros para combater a inflação, isso tem que ser dito, façam esse favor ao mundo, digam na cara de qualquer um que isso é uma fraude de baixo nível, não funciona, é uma desculpa esfarrapada para ficar engordando parasita, porque você sobe 0,5% de uma taxa de juros, toda essa coxa de banqueiro, de uma hora para outra, ganha 1 milhão a mais. Isso é fraude, apenas isso, e em qualquer lugar do mundo não faz diferença. Então, assim, essa entrevista do Roberto Campos Neto foi uma entrevista que, no final das contas, acabou sendo muito amigável. Tem que conceder que ele foi, assim, um amor extremamente educado, extremamente polido. Aquela mesma entrevistadora lá que o André Rezende ficou meio, deu umas pancadas nela, assim, já foi tratada como um doce. Essa também foi um amor. Tem que se admitir. Eu reconheço que essa polidez tem suas vantagens, eu admiro esse tipo de polidez, mas ela apenas esconde, nesse caso, um farsante, um golpista, tal qual o próprio Paulo Guedes, que o colocou lá, no fundo, um vigarista, alguém que está lá não para atender uma política econômica em função do país, mas para defender uma quadrilha de parasitas no mercado financeiro. Por isso, sim, seu Roberto Campos Neto é um vigarista. As coisas que ele disse lá não fazem sentido do ponto de vista daquilo que realmente interessa, que é promover o desenvolvimento do país. E sim, existem elementos legais e objetivos para removê-lo de lá, porque ele não está cumprindo o seu papel devidamente. É claro que há um jogo de forças políticas aí, e como grande parte daquela corja infame do Congresso está aí para defender esses mesmos interesses, então é muito improvável que exista força política para conseguir remover esse sujeito de lá. Agora, a estratégia do Lula está fazendo efeito, está pondo pressão, porque agora está todo mundo dizendo isso, e saiu uma pesquisa dizendo que 76% da população brasileira concorda que a taxa de juros está muito alta e que tem que baixar, e que a maioria apoia essas críticas do presidente Lula. Ou seja, ele está conseguindo colocar um assunto verdadeiramente importante, verdadeiramente crucial na ordem do dia. E hoje nós estamos, nesse momento, discutindo aquilo que realmente interessa e que afeta os nossos bolsos, que afeta nossas vidas. Um assunto sério que tem que ser debatido e que nós precisamos de pressão popular, e que a situação está tão ruim que até mesmo alguns grandes empresários e até mesmo alguns banqueiros estão achando ruim essa taxa de juros. Porque, afinal, a taxa de juros também, se todos os banqueiros adorassem a taxa de juros, então subiu ela infinitamente. Não, tem algum momento que isso não funciona, desaquece a economia, significa que as pessoas vão pedir menos empréstimos. Então, até para o setor bancário, que pelo menos está um pouco mais associado à produção, isso também não é bom. O fato é que a maioria esmagadora da população do ambiente econômico real, das pessoas que realmente produzem, que realmente trabalham, que movem a economia, até mesmo os autoempresariados e grande parte do sistema bancário e até mesmo alguma parte do setor financeiro, concorda que essa taxa de juros é abusiva, que ela não faz sentido. É só uma panelinha de parasitas que se beneficiam, tal como seu próprio Paulo Guedes e seu próprio Roberto Campos Neto, que são a favor disso. O que, evidentemente, não muda o fato de que você tem um batalhão de
ideólogos liberais para fazer essa defesa, se não de uma forma direta, pelo menos de uma forma escamoteada, o que me leva ao nosso último assunto, ao nosso curioso, né, Fernando Uhrig. Fernando Uhrig, na verdade, ele é português, né? Só que ele fala com sotaque mais brasileiro mesmo, né? Ele tem um canal no YouTube muito bem sucedido, são mais de 500 mil inscritos, é um economista liberal, ele tem lá o seu papel no mercado financeiro, tem lá, algumas dicas de investimentos, essas coisas todas, né? E ele gravou essa entrevista aqui em questão, é anterior a essas outras duas, na verdade ela foi gravada em janeiro agora de 2023, né? Onde essa temática já estava sendo debatida, né? A entrevista é muito longa, eu só vou mostrar um pequeno trecho dela aqui, eu até recomendo que se veja, a entrevista é interessante, esse Fernando Uhrig, por mais liberal que seja, por mais adversário intelectual que seja, tem coisas interessantes, eu aprendo coisas com ele, ele é inteligente em vários aspectos, sabe fazer algumas colocações, mas aqui houve uma situação muito bizarra, onde ele estava dando essa entrevista num podcast chamado Tapa da Mão Invisível, sabe? E que dá vontade de me dar uns tapas num dia desse, mas é porque foi muito engraçado, ele falando lá com o seu anfitrião, e todo mundo ali é liberal, né? Só que o anfitrião, em determinado momento, fez uma pergunta que tem um contexto prévio, que eu não vou entrar aqui não, mas o contexto é basicamente uma das coisas que o Banco Central poderia fazer para baixar a taxa de juros, sabe? Uma intervenção. Então ele faz esse comentário. E aí você vê o rebolado, o malabarismo que o liberal tem que fazer para tentar dizer que não tem que baixar as taxas de juros artificiais, apesar de ele admitir que as taxas de juros altas são ruins, mas que não podem ser baixadas artificialmente, porque ele acredita nas forças naturais do mercado. E eu vou deixar vocês que... Não é nem um suplício assistir isso aqui não, né? Porque chega a ser engraçado. Então vamos observar o que o nosso liberal aqui tem a dizer e, bem, preparem-se. Mas o aumento de reservas bancárias, de forma geral, feito pelo Banco Central, vai tocar a taxa de juros para baixo e vai permitir justamente que mais gente tome crédito. Sem dúvida. Isso aí não é bom justamente quando está numa recessão? Não é o que tu quer, que as pessoas movimentem a economia? Consumam mais? O que eu quero é que haja forças de mercado e que o juro caia por forças naturais e não por imposição, porque é a redução artificial dos juros. Né? Em última instância, os juros reflete o desconto entre bens presentes e bens futuros. Não é o preço do dinheiro. O preço do dinheiro é o seu poder de compra. O juro seria talvez o preço do tempo, mas é a razão... Dinheiro no tempo, não? É a razão de troca entre bens presentes e bens futuros, que mesmo na ausência de dinheiro teríamos o fenômeno da taxa de juros. Ok. Mentira desgraçada! Olha só, o cara pergunta se não é bom baixar a taxa de juros e se... Não, porque a gente não quer que baixe artificialmente, tem que baixar pelas forças naturais do mercado, entendeu? As forças naturais do mercado, você percebe isso? E aí me vem com essa de que a taxa de juros não é uma questão de tempo, não, é uma questão, uma diferença de valores, de que existiria taxa de juros, mesmo se não existisse esse dinheiro. Mentira, porque isso aí é um pressuposto liberal, que aliás eu tenho que fazer meu meia-culpa, acho que é uma das poucas coisas que eu nunca comentei aqui sobre esse assunto. Eu fiz até esse vídeo recente sobre juros e usura, já toquei nesse assunto várias vezes, mas eu não me lembro de ter comentado essa premissa liberal, que diz basicamente que o dinheiro de hoje vale mais que o dinheiro de amanhã, como se a ordem temporal pura e simplesmente promovesse uma inflação generalizada em todas as coisas. Eles entendem isso como uma lei natural, como se as coisas fossem ficando mais caras à medida que o tempo passa, como se fosse um processo tão natural quanto as coisas irem deteriorando à medida que o tempo passa. Vê se isso faz sentido, não é o contrário? O universo não é entrópico? Se você pega uma coisa que hoje, que pode ter um valor tal, e você esperar o tempo passar, ela não vai desgastando, ela não vai deteriorando, ela não vai ficando mais, ela vai ficando usada, com exceção de materiais de durabilidade indefinida, como ouro, que aí não muda, o preço simplesmente não vai ficando mais caro. Claro, uma coisa pode ficar mais cara se começou a haver algum grau de escassez, mas isso aí é uma dinâmica da economia em si, das pessoas estarem produzindo mais ou menos. Isso não tem nada de natural. Se não existir dinheiro, não tem como existir juros. Ele é essencialmente uma coisa, no fenômeno da moeda como mercadoria. Isso é uma fraude, meu Deus do céu. Pensa um pouco, imagina a organização sem dinheiro, pensa no sentido de
de uma aldeia, de uma tribo, de o que é, e tenta imaginar uma situação onde você produz alguma coisa e aqueles produtos produzidos hoje vão ficando mais caros espontaneamente. Tá vendo que isso não faz sentido, meu Deus do céu. Mas isso é só o começo, porque piora. A taxa de juros é um fenômeno do mercado que surge da demanda por fundos prestáveis e da oferta de fundos prestáveis, para usar termos científicos e econômicos. Né? Científicos e econômicos. Sim. Científicos e econômicos, para usar termos científicos e econômicos. Você não acreditar no que ele vai dizer mais lá na frente a esse respeito. Se dando conta de que provavelmente está falando de uma tremenda, de uma besteira. Mas vamos lá. E quando o Banco Central manipula a taxa de juros, criando liquidez artificial, que é o que ele consegue fazer, ele está distorcendo os sinais naturais da economia, porque a taxa de juros também é um sinal. Se a taxa de juros está naturalmente baixa, é um sinal que a poupança está mais elevada, isso incentiva a tomada de empréstimo, a investimento, que pode ajudar a crescer a economia de forma sustentável. Viu? A taxa de juros é natural, é como se fosse uma lei natural do mercado. A pessoa nem para dizer que é uma lei social, sabe? Porque quando você aborda isso no nível da sociologia, você entende que há uma diferença entre as leis naturais, entre as leis no sentido nomológico, né? No sentido jurídico, entre aspas, né? E as leis sociais, mas não, eles falam natural, de natureza do mercado. Ok? Mas vamos ver. Mas se isso é feito de forma artificial, e aí entra a crítica dos austríacos... Claro, tinha que entrar as pragas dos austríacos aqui, né? Ele reduz a taxa de juros, o que faz parecer que há mais poupança quando na verdade não há. Então emite um sinal distorcido para os empresários, os investidores, onde parece que há mais poupança enquanto não há mais recursos para investir e tornar a economia mais produtiva. É isso que geraria o crescimento econômico insustentável. Vocês entenderam? Que emite o sinal de que há mais poupança, mas porra de poupança, meu amigo. Observa a cara dele depois que ele termina esse argumento. Vamos ver, observa, olha o tempo que ele passa. Geraria o crescimento econômico insustentável. Putz, cara, será que eu disse besteira? E agora? Caramba. Putz. E agora, vamos ver a confissão aqui. Só é importante fazer uma pausa aqui pro pessoal, porque... Tentaram introduzir um assunto assim brevemente, mas é bem rapidinho. Alguém começa a falar de desenvolver mais a temática da taxa de juros, e aí ele resolve fazer esse à parte aqui, né? A gente entrou aqui em questões bem técnicas, aprofundadas, de teoria econômica, Exato. De ciclo, de expansão de crédito, mecânica de política monetária, tudo isso, que normalmente, até mesmo muitos analistas e investidores da Faria Lima não entendem como é que funciona todo esse processo. Nem o pessoal da Faria Lima entende como é que funciona esse processo. Você viu que ele tem... Ele disse besteira, sabe que disse besteira, e como é que ele se safa dessa? Não, mas isso é muito complicado de entender, nem os analistas da Faria Lima entendem esse processo. Então, se você não entendeu, é porque é muito complexo para sua cabecinha, tá? Farsante, meu amigo. O cara não sabe o que está dizendo, está enrolando. Mas aí, o próprio apresentador vem em socorro dele e introduziu temas nos quais ambos concordam. Assim, confundiu, bagunçou. Não, põe a culpa no Estado. Beleza, vamos lá. Trouxe essa pauta porque eu queria entender como acontece o erro sistêmico. Justamente é isso que a recessão acaba demonstrando, é um erro sistêmico, Exato. Que todo mundo entrou na mesma barca, ou enfim, todo mundo, a economia de forma geral, e tem um sinal que está sendo emitido para todo mundo que se transmite através do dinheiro estatal. Exato. Então, na base desse erro sistêmico tem ação estatal. E o ciclo econômico, embora ele possa existir sem o Estado, ele com certeza é acentuado pela ação estatal. Não Sem dúvida. Concorda? Concordo plenamente. Pronto, tá aí. Pôs a culpa no Estado, resolveu o problema. Mas você percebe o grau de disfarçatez, a picardia, a falta de vergonha disso aí. O cara faz uma pergunta, mas que na prática é, mas não é bom baixar a taxa de juros de uma forma assim artificial? Não, porque eu quero das leis naturais do mercado, porque tem que ser espontaneamente, porque a taxa de juros é uma lei natural que vem da ordem cósmica das coisas assim, sabe? Da natureza. É impressionante, é parodiar coisas que, por exemplo, durante
séculos foi dito pela igreja como se determinadas coisas fossem leis de Deus, ordens naturais. Com a diferença, esse pessoal pelo menos tem 2, 3 mil anos de tradição, de repetição de uma estrutura cíclica do mundo, para pelo menos se apoiar nessa história, para dizer uma imprecisão dessas. Ou o pessoal da biologia, que pelo menos tem uma amostragem de espécies realmente naturais, vai lá na etologia e mostra que de fato tem coisas ali que funcionam daquela forma, então mais ou menos na espécie humana funciona mais ou menos da mesma forma, apesar de da complexidade que a cultura adiciona. Mas não, esses camaradas me pegam um fenômeno essencialmente social, que é economia, um fenômeno essencialmente humano, que são as pessoas agindo, os agentes econômicos intencionais, e transforma isso em leis naturais, que você não pode mexer, que você não pode interferir, porque só Deus, mercado, que pode agir ali, você não pode mexer, você tem que deixar as coisas se ajustarem, sabe-se lá se é espontaneamente, ou se é pelo condão divino daquele ser que defende os interesses da elite financeira, de quem nunca precisou trabalhar na vida e vive só de renda, parasitando a sociedade inteira. É para isso que esse pessoal trabalha, esse pessoal não tem vergonha na cara. E eu com esse Fernando Uric, é bom, viu? É um dos bons. Mas, no geral, o nível é muito mais baixo por aí. Eu não tenho mais saco para ver esse pessoal, tipo aquele Ancap Sul lá, aquele imbecil daquele Rafael do Ideias Radicais. Esse aqui eu ainda consigo ver, se bem que depois dessa eu não sei se eu vou conseguir ver mais não. Tô assistindo recentemente, é o José Cobori, que é também um economista liberal, mas é um cara bastante versado, bastante interessante. É um cara que já faz uma crítica mais contundente, essas coisas assim, tem até uma pegada assim, mais assim, em alguns aspectos um pouco mais progressista, né? Mas o nível é esse pessoal que está aí sendo pago, sendo bancado por think tanks, por bancos, por agentes econômicos perfeitamente intencionais que intervêm no mercado o tempo todo, mas o agente econômico supremo, que é o Banco Central, não pode intervir não, o governo não pode intervir não, quem intervir é só os bancos, é só os especuladores financeiros, é só os mega empresariados que ficam fazendo ataque especulativo, esses podem intervir à vontade, mas o governo não pode, claro, porque esses intervêm em benefício da panelinha. E é isso que a gente tem que estar encarando aqui todo dia e denunciando sistematicamente. Comecei esse vídeo no dia 19, virou a madrugada e hoje já é o dia 20 de fevereiro de 2023. Eu sou Marcos Valério XR, muito obrigado por sua atenção.